Já parou para pensar nisso? Quem somos realmente quando as coisas que nos definem começam a desaparecer? Quando as mudanças acontecem sem aviso e o que antes parecia certo, agora já não faz sentido? Quem somos quando tudo o que acreditávamos ser parte de nossa identidade se esvai? Essa é uma pergunta dolorosa, mas profunda, e talvez seja a chave para entendermos a crise existencial que muitos enfrentam. A crise da identidade não é algo que acontece de forma repentina ou inesperada, mas é frequentemente causada por grandes mudanças em nossas vidas. Pode ser uma mudança de carreira, a perda de alguém importante ou até mesmo um simples deslocamento geográfico. A sensação de que você não se reconhece mais, de que as coisas que antes te davam sentido agora são vazias, é angustiante. Como podemos encontrar nosso lugar no mundo quando não sabemos mais quem somos? O que acontece quando a vida nos força a nos reinventar? Vivemos em uma sociedade que constantemente nos diz quem devemos ser. Nós somos definidos pelas nossas escolhas, nossos trabalhos, as relações que cultivamos. Desde pequenos, somos moldados por fatores externos. Nossas famílias, escolas, amizades, até nossas redes sociais. Mas o que acontece quando esses pilares começam a ruir? Quando as expectativas dos outros ou as nossas próprias expectativas não se alinham mais com a nossa realidade? A identidade que construímos pode se desintegrar de forma inesperada, deixando um vazio profundo. E o pior, esse vazio não é algo fácil de preencher. Beatriz sempre soubera quem ela era. Ela era a guarda-chuva da família, a pessoa que resolvia tudo, a que estava sempre no controle. Ela tinha uma carreira consolidada, um círculo social estável e uma vida planejada. Mas tudo mudou quando ela foi diagnosticada com uma doença grave. O que antes era uma rotina segura, agora se transformou em um caos. Sua identidade foi desafiada a cada visita ao médico, a cada mudança de tratamento. Ela não sabia mais quem era. Sua carreira, seus planos, suas amizades, tudo parecia secundário diante de uma nova realidade. E assim, Beatriz entrou em uma crise profunda de identidade. Ela não sabia mais se a pessoa que ela foi ainda existia ou se ela precisava construir algo totalmente novo. Essa história de Beatriz é algo que muitas pessoas podem se identificar. Quando algo fundamental em nossa vida muda abruptamente, nossa identidade, aquela parte de nós mesmos que nos dá direção, pode se fragmentar. A crise da identidade não é uma experiência isolada, mas algo que muitos enfrentam em diferentes momentos da vida. Essa sensação de não se reconhecer mais pode vir de diferentes formas. Às vezes, são pequenas mudanças que, somadas ao longo do tempo, criam uma sensação de deslocamento interno. Outras vezes, a mudança é tão grande que nos força a questionar até mesmo as coisas mais básicas sobre nós mesmos. Essa crise pode ser desencadeada por uma série de situações. Para algumas pessoas, é uma perda emocional. Para outras, uma mudança de vida, como o término de um relacionamento ou a perda de um amigo querido. E há também aqueles que enfrentam essa crise após uma mudança de carreira ou quando atingem metas que antes pareciam ser os pilares de suas vidas. Quando atingimos aquilo que achamos ser o objetivo final, de repente nos vemos em um espaço vazio. Não há mais direção, não há mais propósito. E é nesse momento que nos deparamos com a grande pergunta: quem sou eu quando a minha identidade se desfaz?
Quando Beatriz foi diagnosticada com a doença, ela sentiu que o chão se abriu sob seus pés. O que antes eram escolhas claras e planejadas, agora eram incertas e assustadoras. Ela precisou reavaliar sua vida, suas prioridades e, mais importante, ela mesma. A questão que surgia era: eu sou ainda a mesma pessoa ou alguém completamente diferente? E essa é uma das maiores dificuldades de lidar com a crise de identidade, a sensação de perda. Perdemos não só o que éramos, mas também o que achávamos que poderíamos ser. Além disso, a sociedade também exerce uma enorme pressão sobre quem somos e o que devemos ser. Desde cedo, somos moldados por expectativas. A escola, a família, os amigos, todos têm uma ideia de quem devemos ser e o que devemos alcançar. Muitas vezes, nos vemos tão presos a esses padrões externos que nos esquecemos de perguntar a nós mesmos o que realmente queremos. E quando esses padrões falham ou quando não conseguimos mais corresponder a eles, nos vemos perdidos. A crise de identidade pode surgir como uma consequência direta dessa desconexão entre o que somos e o que a sociedade espera que sejamos. Em sua jornada de enfrentamento, Beatriz começou a entender que sua verdadeira identidade não era construída apenas pelo que ela fazia ou pelas expectativas de outros. Ela teve que fazer um esforço consciente para se reconectar com suas paixões, com o que a fazia sentir-se viva, com o que a tornava única. Ela percebeu que sua identidade não estava apenas no sucesso que ela alcançara, mas nas escolhas que ela fazia para viver de maneira autêntica, mesmo em meio à adversidade. Esse processo de redescoberta não foi fácil. Foi uma jornada cheia de dúvidas, inseguranças e, muitas vezes, medo. Mas também foi um caminho de autoconhecimento, onde Beatriz finalmente conseguiu abraçar sua essência sem se prender ao passado. A crise de identidade não é uma experiência que se resolve rapidamente, ela é um processo de reconfiguração, de questionamento e de reconstrução. Muitas vezes, somos forçados a reavaliar nossas crenças, valores e sonhos. No entanto, é importante lembrar que isso não significa que nossa identidade está perdida para sempre. A crise da identidade é, na verdade, uma oportunidade de nos reconectarmos com o que é mais profundo dentro de nós. É a chance de nos reinventarmos, de descobrirmos uma nova forma de ser que seja mais autêntica e verdadeira. Quando perdemos a noção de quem somos, é comum sentir uma imensa sensação de vazio. Isso pode acontecer depois de uma grande mudança, uma perda ou até mesmo uma conquista alcançada. Esse vazio, no entanto, não é algo a ser temido. Ele pode ser o espaço necessário para nos encontrarmos novamente, para encontrarmos um propósito mais profundo, algo que seja verdadeiramente nosso. E com isso, nossa identidade, que parecia perdida, pode se reinventar de uma maneira mais saudável e autêntica. Você já passou por uma experiência em que sentiu que perdeu sua identidade? Como você lidou com isso? A crise da identidade é um momento difícil, mas é também um ponto de partida para a transformação pessoal. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. Vamos conversar sobre como a vida nos desafia a nos reinventarmos e como podemos encontrar nossa verdadeira essência em meio